comecei a fazer cursos de terapia e iniciei com programação neurolinguística. Ela nada mais é do que a gente observar os gestos das pessoas, as atitudes que elas levam, que nem sempre o que elas expõem fisicamente é o que elas estão sentindo. Então, eu tenho um dom que é ser empata, que é diferente da empatia. Em outro momento a gente se aprofunda sobre isso, mas isso me deixou muito mais dentro desse conteúdo do que em qualquer outra terapia. Então, de perceber o dom de ser empata, através de mensagens e textos, eu consigo definir o que a pessoa está sentindo ou não. E presencialmente também eu tenho a delicadeza de puxar e sugar energia. Antes, eu tinha a parte de ser esponja. Então, eu pegava muito do que as pessoas falam, do que elas pensam, do que elas sentem. A energia delas era muito forte. Isso me deixava muito abatida, porque eu sempre tive essa vontade de ajudar. E, no fim, eu me prejudicava e eu alterava a minha personalidade por não saber filtrar. Por conta das outras pessoas, né? De como ela estava se sentindo. Achei uma pessoa influenciável, mas eu era por tabela e eu não fazia ideia. Hoje, descobrindo o meu dom, sabendo um pouco mais sobre ele, e através da terapia também, eu percebi o quanto as pessoas me influenciavam de uma forma espiritual e não física, assim, ou mental, digamos. Mas eu sempre fui muito abatida por causa disso. E muito solitária também, porque nem todo mundo me cativa, eu não sou muito fã de multidão, não gosto de festas, assim, até gosto da energia da festa, mas com o tempo já me dá sonolência, eu já não quero estar mais perto. Já começa meio que as energias, né? Isso, me tipo, contamina. Nem todo mundo tá com energia alta astral ali, às vezes as pessoas vão já pra... Então, é aquele no começo um tédio, aí depois dá aquela animada, porque todo mundo está se agitando, mas chega um momento que as energias já estão muito abaladas, pessoas que estão na festa para fugir de alguma realidade, só que a realidade delas está entrando em mim e elas não fazem ideia disso, elas estão sorrindo por fora, mas por dentro estão destruídas. Isso me afeta demais. Bom, aí, de acordo com as experiências de vida, me demonstrou a mim mesma, né? Eu me conheci muito melhor ao ponto de saber que eu podia ajudar muito mais do que era de costume, que eu não precisava mais ser esponja, deveria ser filtro, e fazer das minhas experiências uma passagem para ajudar alguém. E isso é algo que me traz muita satisfação. Eu prefiro muito mais dar um presente do que receber. É sobre o que a gente estava falando, né? O que você falou sobre ajudar as pessoas, a satisfação que a gente tem na alma por oferecer o nosso melhor e dar alegria para alguém ou dar paz para alguém, que seja minutos, mas o conforto para alguém é muito mais gratificante. Infelizmente, a nossa cultura, para quem tem sabedoria, os antigos eles demonstravam na força, demonstravam nas atitudes e eles não precisavam de diploma. Atualmente a gente precisa de algo por escrito para demonstrar tudo que a gente sabe. Eu acho que esse é um intuito do nosso projeto, entender que as nossas experiências de vida são muito mais experiências profissionais do que anos de estudos. Os estudos, claro, nos aprofundam muito mais, tem conteúdos muito mais delicados na prática, na escrita, na teoria. É muito valioso. Mas o fato da gente colocar a mão na massa, você não seria massoterapeuta se você não tocasse num corpo, você não saberia da argila, da importância que é o toque, de sentir o geladinho, ou a sensação que ela causa numa pele, você não saberia através do toque. Então você precisou praticar e se infiltrar para poder entender. E essa é a nossa função, é o que eu busquei. Então, eu fiz algo, digamos, feio. Eu preferi fazer um curso básico para ter um diploma e as pessoas acreditar no meu potencial do que eu abordar alguém na internet, como eu costumo fazer, assim, porque é um chamado, eu abordar alguém e a pessoa querer me questionar e ela fala assim, quem é você? Você não é nada. E aí, quando eu falo que eu sou formada, então as pessoas já me olham com outros olhos, e isso não deveria acontecer, mas acontece, né? Tem um valor.
Aí eu acho que essa atitude foi valiosa para mim. Eu conheci pessoas maravilhosas como você, é, e tantas outras mulheres assim que tiveram. Eu não foi só eu me doar, não foi só eu ouvir, não foi só eu aconselhar através do que eu aprendi, mas vocês, mulheres principalmente, me ensinaram valores que eu consegui agregar na minha vida. Atualmente, até a sua atitude de fazer uma faculdade, de se empenhar no que você ama, é uma forma de inspiração para mim, porque às vezes a gente quer esse tipo de coisa, mas falta aquele up, aquela vontade. E aí é através de uma paciente ou de uma amiga que a gente se torna, porque eu nem me considero uma profissional, eu me torno uma amiga. E é esse valor que eu quero através do que eu faço. Então, ser terapeuta para mim é isso, é a gente ter uma conexão com alguém que a gente quer ajudar profundamente e aprender com isso também. Muitas vezes a gente se cala e a gente se fecha porque talvez a nossa opinião gera muito atrito. Eu não sei se você está nesse propósito também, mas o meu propósito agora é não me calar mais. Eu cansei de ser tá naquele oculto de acreditar que as minhas coisas não têm tanta serventia. Eu saber que eu sou importante, que os meus pensamentos são livres, que eu posso ajudar alguém em silêncio, como eu fiz com você e como eu faço com outras mulheres. Mas eu cansei, sabe? Eu cansei de ser o anjinho lá em silêncio, bem quietinha. Eu queria me expor, eu queria que mais pessoas fossem livres como a gente e que desse a oportunidade de você ver uma pessoa de mau humor e ao invés de você julgar ela, você chamar para perto, tentar entender, são coisas do tipo, sabe? Eu não quero mais me esconder e é um dos maiores objetivos que eu tô amando tentar e fazer esse programa. Tá sendo muito importante para mim. E em relação de se calar, assim, eu sou meio difícil de me calar, acho, desde quando eu aprendi. Eu só tava calada quando eu tava no bucho da minha mãe. Talvez ainda. Talvez, porque aí eu tava tentando falar alguma coisa. Mas é muito real isso, porque muitas das vezes a gente se sente realmente calada. Eu, quando era mais nova, eu me sentia muito reprimida, porque era como se tudo que eu falasse eu tava falando besteiras. Porque por eu ser uma criança. Das pessoas acham, essa menina quer saber demais, essa menina é isso, essa menina é aquilo. Mas eu sempre fui assim, de saber, de falar, de realmente, sabe? Eu sempre fui do certo, sempre eu vi uma coisa errada, eu sempre fui de falar. E essa semana mesmo, a menina disse assim, Clécia, fala demais, mas eu gosto. Porque ela fala tudo que ela fala. Antes não, né? Que a pessoa ficava meio assim, mas agora como a gente tá com mais convívio, mas tudo que ela fala realmente tem uma ciência. Porque é como a causa de, tipo, são pequenas palavras que dão motivação de dizer, eu nunca tive errada. Assim, né? Eu já tive errada, mas também Deus nunca me fez permitir que uma coisa que eu tivesse desconfiando, a minha intuição, a questão dessas questões em si, sempre foi tão boa que eu nunca tive tanto erro nessas coisas. Eu me decepcionava com as coisas porque eu botava muita expectativa nelas. Mas, em si, eu sempre soube. Já me fizeram duvidar se eu realmente sabia ou não. Mas hoje em dia eu digo, não, ninguém vai fazer isso. Porque eu sei que é aquilo, eu estudei, eu sei, entendeu? Então eu acho que realmente tem muito a ver. Eu já não me calava, e agora sim. Agora a gente fala com razão, né? Com convicção, porque somos terapeutas e estudamos para isso. Exatamente. A minha mãe era chamada na reunião. É uma boa aluna, mas fala demais. A gente sempre fala, né? Menino, a gente sempre fala, mas era é diferente. A única reclamação. A única reclamação dos meus pais. A minha mãe, né, quando era chamada, assim, nunca fui chamada na escola também, assim, só 2 vezes, porque deu um belzinho lá e botaram eu no meio sem ter a ver. Mas
mulher, toda reunião, toda entrega de prova. Ela é muito sabida, mas ela conversa. Até quando eu tava calada, o povo escutava minha voz e reclamava comigo, porque outra pessoa tava falando. Aí, E eu me arretar, de me arretar e dizer, agora deu mesmo, eu calada, foi fulano. E eu me arretava, tinha hora que eu saía da sala, assim, eu vou tomar água. Parece não vou, sabe? Mas é isso, fazer o quê? faz parte da nossa personalidade, né? Mas é bom, viu? É bom. Eu, se eu soubesse, tinha falado mais.